Fala rapaziada, como é que vocês estão? Estão bem? Estão lendo muitas obras? Eu espero que sim. E hoje eu estou aqui para trazer a obra do Xiao-Ma, no caso o manhua. Depois eu trago a novel com mais explicações também contando sobre mais coisas específicas do que acontece, porque essa obra merece ser falada e eu vou estar aqui trazendo ela. Não numa gente é tão famoso que não precisa falar, mas eu quero trazer essa obra aqui semanalmente. E vamos lá. Eu peço lá que você se inscreva e vamos para o vídeo. Estou tentando uma nova forma de trazer recap. Não sei se vocês vão gostar mais desse tipo ou do antigo que eu falava acontecimentos e não que os personagens falavam, mas vamos pro vídeo. A primeira parte da história já começa com um velho com a boca sangrando, todo estirado no chão. E na frente daquele velho tinha uma criança que parecia ser do campo. Ela não era igual às pessoas do Morim. E aquela criança diz: "Meu avô morreu." Ele estava de frente para o corpo do seu avô, que estava sem metade do corpo, estava sem a parte inferior. E foi assim que ele partiu. Aquela criança vendo o corpo do seu avô e as lágrimas não estavam caindo. Ele mesmo fala, ele olhava para o seu avô, mas não caía as lágrimas. Ele não sentia nada, ele não sentia tristeza alguma. E ele era a única família que ele tinha. E ao fundo tinha a casa deles pegando fogo. E a criança pensa, que ser humano terrível eu sou. Então tem um flashback do passado. Aquela criança, ela estava feliz, estava rindo, falando: "Olha, vovô, é uma erva de conexão espiritual." E o avô dele estava feliz com ele, os dois estavam vivendo bem. A criança falando que achou nas partes orientais da montanha, como ele falou, e eles estavam vivendo uma vida tranquila. Então, o protagonista, no caso a criança, ela falou que tinha uma toca de raposa do lado da folha, mas a mãe raposa não estava lá, só os filhotes. Então, o velho ainda perguntou para a criança: "Você matou os filhotes?" Aí a criança respondeu: "Ah, por que eu faria isso? A mãe raposa ia ficar muito triste se voltasse e todos seus filhotes estivessem mortos." E o avô fala: "Ah, isso mesmo, bom trabalho, vamos guardar isso e ir para o jantar." E a criança fala: "Tá bom." E o avô da criança falou: "Pode prometer uma coisa para o seu avô?" E a criança perguntou: "O quê?" O avô então disse: "A natureza verdadeira que você esconde dentro de si mesmo, nunca revele ela para ninguém." E esse foi o pedido do avô dele. Só que a criança, agora voltando para o seu avô que já estava morto, a criança disse: "Me desculpe, vovô, eu não vou conseguir fazer isso." Então os olhos da criança brilharam como se fosse um demônio. Aquele sorriso maldoso também, pique Zulfan. Então a criança pegou uma arma e falou: "Não sei se consigo manter essa promessa." Então a criança partiu simplesmente frenética em direção ao condado de Songyan. E lá parecia que eram escravos que estavam sendo transportados no meio da cidade, mas na verdade eram todos criminosos e bandidos da montanha. Aqui a gente já entra na parte do Murim. E lá as pessoas estavam xingando esses escravos, esses bandidos da montanha. Lá em cima, naquele lugar, tinha uma pessoa tomando chá. E ela estava vendo essas pessoas que estavam presas. E aquela pessoa que estava tomando chá lá em cima, ela viu que junto daqueles bandidos estava uma criança. Então aquela pessoa lá de cima falou: "Ele é jovem, deve ter a mesma idade do jovem mestre." Então a outra pessoa que estava com ele falou: "Não podemos subestimar ele por ser jovem, provavelmente ele é o pior de todos os prisioneiros." A pessoa que estava tomando chá falou: "Imagino que é porque ele tem uma carruagem só pra ele." E essas duas pessoas conversando estavam assistindo lá de cima. Então a outra pessoa que estava com a pessoa que estava tomando chá, ela perguntou: "Que tipo de missão você tem dessa vez?" Aí ele falou: "Preciso contratar alguém." No caso, a pessoa que está tomando chá. Então ela meio que apontou o olho para aquela pessoa, aquele jovem. Ele perguntou: "Aquele jovem, será que alguém se importaria se ele morresse?" Então a gente vê que aquela criança que estava lá, que é o nosso protagonista, ela estava sendo apedrejada por as pessoas que estavam na rua naquela cidade. Todos eles estavam xingando todos esses bandidos na montanha. Só que a pessoa que estava tomando chá olhar para aquela criança e ela não sentia nada. E o cara, ele percebeu que aquela pessoa era incrivelmente bonita e servia totalmente para o que ele queria. Então aquele cara que estava tomando chá lá em cima, ele se levanta direto para aquela pessoa e ainda falou que não tem mais uma missão para aquela pessoa que estava ao lado dele, porque ele que tinha chamado aquela pessoa, e aquela pessoa ficou puta e falou: "Ei, você que me chamou aqui." Só que ele foi embora e foi em direção àquela carruagem que estava levando aqueles bandidos na montanha. Então aquela pessoa que desceu agora e que já estava lá perto da carruagem, ele pensou: "Eu achei ele, esse cara é o candidato perfeito." Então agora já é de noite, que é o interior do castelo desse condado, que é o Salão Dourado de Jade. Então, a pessoa que estava presa, onde aqueles prisioneiros foram levados, lá estava o nosso protagonista. Ele estava pensando que ele errou. Ele falava: "Eu me precipitei demais."
aquele maldito. Então a gente tem um flashback do passado. Tem outro salto de tempo, desde quando o protagonista pegou aquela arma e foi atrás de se vingar do seu avô. Aí a gente deu um tempo pro futuro, onde mostrou ele já preso. Mas por que ele foi preso? Então agora vai mostrar o porquê. Então agora nesse flashback do passado que aconteceu há um tempinho atrás, a gente tem o nosso protagonista e outra pessoa falando. Isso é impressionante. Tava me perguntando quem tava seguindo a gente e pensar que era uma criança que ninguém sabe quem é. E aquela pessoa estava com a mão no pescoço do nosso protagonista e ainda falou que nosso protagonista era um monstro. Então, ele que estava apertando o pescoço do nosso protagonista, o nosso protagonista estava pensando: finalmente consegui encontrar quem matou meu avô. Mesmo que eu conseguisse fazer qualquer coisa, mesmo se eu lutasse contra ele de novo, o resultado seria óbvio. O protagonista não conseguia pensar em muita coisa, nem um único jeito de derrotar ele. No caso, ele não quer nem derrotar, ele quer matar mesmo. Mas se pensar que era uma criança que ninguém sabe quem é, ele ficou puto com essas palavras. E ele já na cadeia agora, saindo desse flashback, pensou: artes marciais. Se eu aprender artes marciais, será que eu consigo derrotar ele? Esse era o questionamento do nosso protagonista. Não, será que vou ter ao menos alguma chance? Posso nunca mais ter uma segunda chance porque ele está preso. Então ele sente uma névoa, então ele já fica ligado e ele pensa: fumaça? Por acaso é um incêndio? Não, é um cheiro diferente. Cheirei e comi todo tipo de ervas enquanto vivia com meu avô. Isso é cauda de lagarto, xirivia roxa, raiz valerian. Ele conhecia todos os tipos de ervas, por isso que ele já estava sabendo tudo que foi usado nesse veneno para deixar as pessoas dormirem. E a raiz nascença, que é o aroma do sono. E ele fingiu que tinha dormido. Então na prisão onde ele estava preso, naquela jaula, entrou uma pessoa. Aquela pessoa foi pegar o nosso protagonista e ela tirou as algemas do nosso protagonista. Só que quando ela se tocou, o nosso protagonista estava olhando diretamente para aquela pessoa. E é claro, né, que você já sabe, o protagonista estava mais acordado do que qualquer um e chutou aquela pessoa que foi libertar ele. E ele correu para fora daquela jaula. E ele só conseguia pensar: não sei o que tá acontecendo, mas essa é minha chance. Consegui ficar acordado graças ao modo péssimo de como as ervas foram combinadas. Só que logo ele percebe e tem um baque no chão, que era os seus pontos de pressão. Aquela pessoa que foi libertar ele fez ele não conseguir mais se mover por causa dos seus pontos. E o nosso protagonista pensou: quando foi que ele me alcançou? Isso são as artes marciais? E aquela pessoa que foi pegar ele não era ninguém menos que a pessoa de mais cedo. E aquela pessoa, ela chutou o nosso protagonista contra a parede e o nosso protagonista pensou: um artista marcial? Será que é essa pessoa que matou meu avô? O protagonista acabou de entrar no mundo das artes marciais e agora acha que todo mundo matou o avô dele só porque sabe um pouco de artes marciais. Larissa não sabia nada do mundo atualmente. Então o protagonista, naquela situação, meio que encurralado, ele pensou: não são parecidos na aparência, mas aquele maldito de uma cicatriz no olho esquerdo. Então chegou outra pessoa onde eles estavam e aquela pessoa parecia que era o chefe falando: guarda Khan, quem é ele? Então aquele guarda, ele ficou totalmente respeitoso àquela pessoa e falou: jovem mestre, te disse para esperar do lado de fora, mas o jovem mestre não queria. Ele entrou naquele lugar e falou: nunca vi o interior de uma prisão antes, sempre quis ver pelo menos alguma vez, mas não é nada interessante, só cheira bem mal mesmo. Então ele perguntou: quem é ele? Levanta o garoto para eu poder ver o rosto dele e uma cadeira. Aí aquele guarda falou: sim, jovem mestre. Então, aquele guarda, ele colocou o nosso protagonista de frente para aquele jovem mestre, e o jovem mestre agora falava: você tem razão, ele parece bastante comigo. E quando o protagonista viu o rosto daquele jovem mestre, ele viu que aquela pessoa era igualzinho a ele. Até mesmo o jovem mestre lá que tinha acabado de chegar nesse lugar falou: para alguém que é igualzinho a mim aparecer nessa situação, será que é mesmo alguma peça do destino? E ele falou: parece que você tá bem surpresa mesmo. O nosso protagonista, ele tava incrédulo, ele acabou de descer as montanhas e não sabia muita coisa sobre o mundo do Morim. O jovem mestre, agora sentado em uma cadeira, ele disse que tinha ouvido falar que o nosso protagonista estava no corredor da morte e que seria retirado daqui, ele ia falecer em 2 dias. E o nosso protagonista confirmou. Então o jovem mestre falou: a vida é bem justa, nascemos com o mesmo rosto, mas sou um jovem mestre e você é apenas um prisioneiro no corredor da morte. E o nosso protagonista não podia falar muita coisa. E o jovem mestre disse: vou te dar uma chance bem rara, uma chance de se tornar o terceiro jovem mestre da grande mansão da espada, uma chance de ser um dublê para mim, Mok Gyeong-gwon. E o nosso protagonista, ele ficou assustado e pensou: uma chance? E o jovem mestre continuou falando: não vai ser difícil, você vai ficar enfurnado na mansão com comida deliciosa, lindas servas e uma cama confortável. Você vai conseguir aproveitar todas as coisas que nunca teve o privilégio até agora. E assim que acabar, você vai receber bastante dinheiro para que possa ir para qualquer lugar como homem livre. Se quiser fazer
fazer isso, é só ele comer essa esfera. E o protagonista pensou, é veneno? Porque nada é de graça. E o guarda Khan falou, achou mesmo que a gente ia confiar cegamente em você sendo um prisioneiro? E o guarda continuou falando, se conseguir concluir o trabalho, eu vou te dar o antídoto. Então, o que você vai fazer? E o protagonista, olhando para aquela esfera vermelha, pensava em seu avô. Ele recebeu uma segunda chance e comeu aquela esfera. E o jovem mestre ficou feliz. Então, na mente do protagonista, só teve uma resposta. Uma nova chance de se vingar foi aberta quando ele engoliu essa pílula. Depois de engolir aquela pílula, o jovem mestre agora, ele estava sorrindo e o nosso protagonista olhou para ele e falou, agora, realmente vai me dar essa nova chance? E o jovem mestre rindo falou, sim, sabe a escolha, você escolheu muito bem o seu futuro. Então o jovem mestre falou com o guarda Khan para desfazer os selos nos pontos de pressão do protagonista para se livrar das algemas, e o guarda Khan fez isso. Agora o protagonista estava sem algemas, então agora ele estava mais ou menos livre. O guarda Khan falou, irei guiar você, então por favor fique atrás do jovem mestre. Aí eles já estavam se preparando para ir embora, então o jovem mestre falou para o protagonista andar na frente dele. Então quando o guarda Khan olha para o jovem mestre e o protagonista, o jovem mestre estava olhando diretamente para nós, mas o jovem mestre estava olhando em direção à frente. Então o que aconteceu é que o nosso protagonista virou o pescoço dele. E o guarda Khan olhando para o protagonista, o nosso protagonista estava sorrindo. E com o jovem mestre totalmente desnorteado, com as mãos ainda assustadas, o jovem mestre nem percebeu que morreu. O guarda Khan ficou doido na hora, ele falou, o quê? Aí o corpo do jovem mestre caiu no chão. Aí o protagonista falou, ops, e agora, guarda Khan? O falso jovem mestre já morreu. E o protagonista dando um sorriso macabro no rosto dele. E assim acaba o capítulo 1. E é isso, rapaziada.